Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aí mais uma quarta-feira para mais um estudo que semanalmente trazemos aqui para nossa reflexão, sempre um tema, uma mensagem, em torno aí de 20, no máximo 30 minutos, para a gente poder refletir, passar uma semana vendo aquilo que a gente pode fazer por nós mesmos, em termos de mudança, em termos de renovação íntima. Por isso que escolhemos temas bem voltados à prática diária das nossas vidas. E ao final desse estudo nós fazemos uma oração em favor dos nomes que são encaminhados para nós, principalmente aquelas pessoas que não podem frequentar a instituição por vários motivos. Por isso que nós temos aí o nosso WhatsApp, principalmente, também nosso Instagram, mas principalmente o WhatsApp, para que você possa estar encaminhando nomes para tratamento à distância. Tá bom? Tá aí na tela. E esses nomes também são levados para o nosso trabalho presencial. Toda segunda-feira, às 20 horas, aqui mesmo em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3. Nós, como sempre fazemos, vamos colocar um trecho do Evangelho, ler, fazer uma oração e darmos início aí então ao nosso tema, que hoje a mensagem intitula-se Chamamento e Serviço. É uma mensagem interessante para que nós possamos entender que todos nós somos convocados a um trabalho importantíssimo ao longo da nossa vida, para que a nossa encarnação, a nossa presente vida, tenha sentido e tenha um aproveitamento máximo dentro do nosso esforço. Vamos colocar para vocês então uma passagem lá do Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Chamamento e serviço é o título da mensagem, do nosso tema. E a mensagem fala assim: porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano superior da vida. Queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, te rogando a proteção, o amparo, que as nossas mentes busquem a sintonia com o plano superior, possamos assimilar aquilo que a espiritualidade nos traz através dos estudos que são aqui apresentados. Que a nossa noite possa ser uma noite de alegria e que essas bênçãos se estendam a todos os lares que nos acompanham nesse momento. Graças a Deus. Muito bem. É uma mensagem muito bacana de Emmanuel, que está lá no livro intitulado Irmão. É um livro praticamente de bolso, né? Esses livros pequenos, e o título do livro intitula-se Irmão. Então lá na lição número 15 tem então essa mensagem, chamamento e serviço, que nós achamos assim muito oportuno para trazermos aqui para a nossa reflexão. Emmanuel então começa assim esta lição maravilhosa. Cada criatura na terra guarda consigo o título adequado com que a vida lhe assinala a tarefa pessoal e intransferível. Olha só nesse primeiro parágrafo aí, Emmanuel já deixa claro que todos nós temos uma tarefa pessoal intransferível. Ninguém nos substitui. Nós já falamos aqui em outras oportunidades. Podemos falhar em determinados compromissos. Podemos, na instituição que frequentamos, abandonarmos o trabalho. Isso é coisa íntima, de livre-arbítrio. Então, lógico que a tarefa que eu executo ali, eu vou criar um problema. Agora, outros serão colocados no meu lugar. Isso não quer dizer que está me substituindo.
ou substituindo a tarefa que eu estou executando. Por isso que aqui ele fala que todos nós recebemos, então, esse título da vida, que é uma tarefa pessoal e intransferível. Porque em relação à obra, o trabalho prossegue. Agora, em relação à minha função, eu falho. E não é porque outra pessoa executa, está resolvido. Não. Essa tarefa pessoal, ela é, como ele fala aqui, intransferível. Aí ele vai trazendo uma série de situações, profissões, atividades, que nós vamos acompanhar com você aí. Vamos lá. O professor que ensina, são tudo tarefas que está associado ao campo profissional, às tarefas humanas, mas ela tem um princípio espiritual importantíssimo. Então é o professor que ensina, é o médico que redime a saúde, é o sacerdote que orienta os interesses do espírito, o juiz que preserva o direito, o artista que plasma o sentimento, o construtor que levanta o templo do lar, o operário que atende ao trabalho que se destina, o semeador que assegura a bênção do pão. Então, todas são tarefas que nos encaixamos naturalmente em alguma delas, ou em outras, que nós vamos seguindo aqui. Mas lembra, a gente olha assim, são tarefas comuns, são tarefas que qualquer um faz, ou que muitos têm e executam esses mesmos serviços. Mas lembra que são compromissos que nós recebemos no projeto reencarnatório, e que não só executá-la por executar, mas nós temos uma função, porque elas sempre, pode olhar, todas elas é sempre em favor de ações que chegam ao nosso próximo. Ela não é algo isolado. Nós já vimos aqui também que não tem sentido o nosso serviço quando não é dirigido ao nosso próximo. Ninguém evolui sem o outro, porque nós precisamos exteriorizar o que aprendemos, nós precisamos colocar em prática aquilo que executamos, mas sempre em favor de alguém. Lógico, do nosso ao cumprir essas tarefas, mas sempre vamos beneficiar, pelo menos essa é a proposta, nós temos que beneficiar o outro, porque senão a caridade não teria sentido. Como fazer a caridade se eu não tenho o próximo? E assim sucessivamente. Então Emmanuel fala assim, aqui é o título do pai de família, definindo os sacrifícios que um homem é constrangido a fazer no reduto doméstico. Tudo são funções que envolvem o outro. Além é a missão de amor conferida à mulher na posição de mãe e esposa, irmã e enfermeira, educadora e socorrista, amparando corações abatidos e sustentando almas frágeis. Então, a gente nota que a vida, ela está entrelaçada na convivência um com o outro. Por isso que se fala tanto, né? E às vezes a gente não para raciocinar, que nós dependemos um do outro. Porque a vida entrelaça. Como eu reencarnar com uma função dessa e não executar em favor de alguém, entende? Mesmo que seja uma atividade profissional que eu dependa para o meu sustento, mas eles têm uma função. É igual tomar remédio.
Quando um médico te passa um remédio e você busca a casa para tratamento, ninguém te orienta a abandonar o remédio. É ou não é? Porque, inclusive, a medicação que os médicos nos passam, elas têm um conteúdo vibratório também. Porque tudo é energia. Então você vê que em nenhum momento nas casas espíritas, quando você busca um tratamento, está com alguma doença, você não recebe orientação para suspender medicação. Porque isso é função do médico que te acompanha, que te assiste. Porque tudo está entrelaçado no plano da vida. As nossas profissões, as nossas funções também. Elas estão entrelaçadas. Nós não reencarnamos para vivermos isolados. Pelo contrário. Então existe a constituição familiar, como nesse trecho que acabamos de ler, e existe a expansão de tudo isso no campo de trabalho, no campo religioso, junto à comunidade que você vive. Então tudo está entrelaçado, nada é por acaso. A programação espiritual, ela é completa, inclusive com quem nos acompanha ao longo da vida, necessariamente sem ser nossos parentes consanguíneos ou família estendida. Não é à toa que convivemos um com o outro. E dentro desse programa todo está tudo. Inclusive a nossa função no campo da profissão, e que devemos executá-la com êxito, porque sempre estaremos ligados a alguém ou alguma pessoa. Muito bem, na sequência ele fala assim, ó: não julgues que os chamados para a edificação do reino de Deus atinge simplesmente as pessoas categorizadas no plano da atividade religiosa. Não é só quem se destaca, as pessoas que eu falo que convivemos no campo religioso. Não é só isso. A conscrição do evangelho abrange a todos. Então, não é só as pessoas que têm algum destaque em relação à sociedade no campo religioso. Não, é todos nós. Todos nós, porque isso vai depender do compromisso de cada um de nós, de cada um dentro da atividade, não só profissional como religiosa. Os compromissos que você tem na área mediúnica, né? Nós vamos ter algumas. Eu tenho uma profissão e tenho uma atividade mediúnica específica que eu vou executar, uma tarefa no campo da religião. Não é só essas pessoas que tem esse destaque, porque nem todos têm esse compromisso, né? Por isso que você tem um frequentador que recebe a assistência, que recebe o tratamento e por aí vai. Então não são só essas pessoas, são todos nós envolvidos dentro desse processo. Aí ele fala assim, ó, para confirmar isso: todos somos convidados pelos desígnios do Senhor. Todos é todos. A expressar-nos através dos acontecimentos e circunstâncias da marcha humana para o ministério que a humanidade exige de nós, em favor do conserto da paz, em seus mecanismos que devem gerar o progresso e o bem para todas as criaturas. Está aí. Temos que ter uma convivência, o nosso dia a dia. Não pense que nosso programa espiritual se destaca por termos uma atividade em evidência. Não, todos nós estamos num programa espiritual. Necessariamente não precisamos ter destaque nenhum. Eu costumo dizer que quem tem esses destaques são mais endividados, porque o compromisso é maior ainda de agir no campo do bem, do acerto, né? Principalmente o compromisso com número maior de pessoas.
Então todos nós, não ache que a sua vida é apagada, ela é simples. Não pense assim, porque independente de como é a nossa vida, todos nós estamos nesse mesmo programa, ninguém é melhor do que ninguém, independentemente daquilo que fazemos da vida. Isso é interessante a gente entender, para a gente poder compreender que todos nós nos encaixamos dentro da vida e dentro desses chamados, dessas orientações. Todos nós. Ah, aquela pessoa tem uma vida simplória, não tem atividade religiosa, não frequenta nenhum campo religioso, não importa isso. Isso não quer dizer que ela não tem um compromisso de executar dentro das atividades que tem. E tem que ser bem executado no seu trabalho, no seu ambiente, nas pessoas que você tem contato, na comunidade que você vive. Nós temos que exteriorizar no campo do bem todas as nossas ações. Prossegue ele falando assim, Emmanuel: satisfaze desse modo ao serviço imediato que a hora te apresenta, na certeza de que as obrigações retamente cumpridas são os únicos degraus para a verdadeira ascensão. Olha só. Olha que obrigações retamente cumpridas. Obrigação do dia a dia. É obrigação do dia a dia, na tarefa que você faz diariamente. Entendeu que não temos que ter destaque nenhum na sociedade? Então, desse modo, satisfaze desse modo ao serviço imediato que a hora te apresenta, na certeza de que as obrigações retamente cumpridas são os únicos degraus para a verdadeira ascensão. Que é isso? Não tem clareza melhor para entendermos que todos nós estamos sendo acompanhados pelo plano maior da vida. Independente das condições sociais, das condições religiosas, se eu tenho ou não importa. Todos são chamados a executar algo. E o cumprimento dessas obrigações muito bem feitas é o que importa. Porque é isso que vai dar a condição para evoluirmos. Por isso que ele fala verdadeira ascensão. Não tem outra interpretação que clareie a nossa mente da maneira que Emmanuel está colocando aqui. Não tem desculpa. Todos nós estamos no caminho certo, né? Basta cumprir as nossas obrigações. Aí ele fala assim, ó: não procures os cimos do mundo. Aí, não tem que ter destaque. Olha a imagem aí, não tem que estar aparecendo melhor, maior que os outros, mais importante. Não é isso. Não procure o cismo do mundo ao preço de mentira e de astúcia, porque ninguém trai os imperativos da vida, independente da posição que você tenha. Você tem seu compromisso. Ah, mas a pessoa nasce com compromisso perante a sociedade, não tem. Isso é outra coisa, faz parte da atividade reencarnatória. Tendo ou não, você tem que cumprir bem a sua tarefa onde você foi chamado. Debalde o dispositivo, debalde o despotismo, debalde o despotismo guardará o poder. Em vão, a sovenice conservará o ouro da terra. De vez que amanhã o toque simples da enfermidade ou da morte situará o ímpio e o onzenário no lugar que lhes é próprio. Pode errar a vida, ou hoje ou amanhã, ela te enquadra
É como Pietro Baldi fala lá no livro A Lei de Deus. Todos nós, ou hoje ou amanhã, vamos cumprir a lei de Deus. É o que Emmanuel está confirmando aqui, ó. Debalde o despotismo guardará o poder, e em vão a sovenice conservará o ouro da terra. De vez que amanhã o toque simples da enfermidade ou da morte situará o ímpio e o onzenário no lugar que lhes é próprio. Todos nós vamos praticar a lei divina, ou hoje ou amanhã, porque a vida vai nos ajustar. Nós vamos ter aquilo que necessitamos como consequência de nossos atos para nos enquadrarmos perante a lei divina. Porque não tem como evoluir sem resolvermos as nossas dívidas do passado ou que vamos deixando ao longo do caminho. Não tem como. Nós vamos esbarrar, a gente costuma falar assim, que a gente vai bater no muro da lei. Não tem como avançar se não resolvemos essas questões anteriores, que falhamos, que não cumprimos. E Emmanuel vai preparando para o final e vai falando assim: atende com amor e perseverança o chamamento do céu, que te confiou essa ou aquela obra a fazer, ainda mesmo que isso te imponha temporais de lágrimas ao campo do coração, porquanto somente com o dever irrepreensivelmente executado candidatar-te-ás à eleição para as obras sublimes da vida maior. Olha só, todos nós vamos alcançar os planos maiores da vida, mas somente com o dever bem cumprido, com o dever irrepreensivelmente executado, é que nós vamos candidatar à eleição para as obras sublimes da vida maior. Não tem como. Temos que atender o chamado do céu. Qual é o chamado? É executar a sua vida com equilíbrio, com dever bem cumprido. É executar a sua profissão da melhor maneira possível, atendendo o próximo, com amor, com equilíbrio, com harmonia. Não tem segredo. Não tem o que checar aquilo que eu escrevi, aquilo que foi determinado para nós no plano espiritual. Esse programa, este chamado, ele é diário. Todo dia ele acontece. São chamados da vida. É executar, é responder, é aceitar os compromissos no campo do bem. Não tem outra, somente com o dever irrepreensível executado. É o dever bem cumprido. E ele finaliza assim, ó: pelo idioma do serviço que produzas, chamarás a ti, sem palavras, novos companheiros que te possam auxiliar e compreender. A vida não nos deixa sozinhos, mesmo naquelas horas de agonia, mesmo naqueles momentos que você acha que você está sozinho. Não está. A vida cuida para que não nos falte os recursos que a gente precisa para caminhar. E um deles são as companhias espirituais e reencarnatórias que convivem contigo. Olha aí, ó. Pelo idioma do serviço que produz. Tem que fazer a nossa parte também. Chamarás a ti, sem palavras, novos companheiros que te possam auxiliar e compreender. A gente atrai pelo aquilo que a gente é, pelo aquilo que a gente faz, por nosso campo vibratório. Não nos faltará recurso. Agora temos que fazer por onde valer a pena e termos o crédito de recebermos isso. Lembra? A espiritualidade superior
ela tem a tarefa de nos ajudar, ué. Dentre as tarefas dos nossos mentores, do nosso anjo da guarda, tem a de nos ajudar. Mas nós temos que fazer por onde? Não termos a ilusão de que eles se afastam de nós em alguns momentos da vida. Isso é uma ilusão, porque na realidade somos nós que afastamos deles. Está lá no capítulo de Anjo da Guarda, que está lá no Livro dos Espíritos. Nós é que afastamos dos mentores. Então nós temos que fazer por onde? Recebermos e assimilarmos, né? Sentirmos verdadeiramente a presença desses amigos espirituais que estão a postos. Depende exclusivamente de nós, por isso que o chamamento, o serviço, ele é para todos nós. Nós esperamos então que essa lição, mais uma vez, possa nos ajudar na nossa reflexão dessa semana, ao longo da nossa vida, para que possamos cumprir todas as oportunidades que surgem na nossa vida, cumprir o dever com equilíbrio, com harmonia, para que possamos prosseguir acertando a nossa caminhada, para que ao chegar ao final da vida, que é o tempo de cada um, que já está determinado pelo plano maior, possamos voltar para o plano espiritual em condições de equilíbrio. Possamos voltar melhores do que nós chegamos, porque esse é o objetivo. A nossa vida, o objetivo é melhorarmos, evoluirmos, com muita luta. Por isso que temos que estar enquadrado aí nos ensinamentos superiores. Que essas lições então nos ajudem, continuem a nos ajudar nessa reflexão tão importante para todos nós. Convidamos a todos agora a fazermos a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância e para todos nós que temos acompanhado esse trabalho. Amado Mestre querido, queremos te agradecer por essa noite, pela assistência, pelo amparo da espiritualidade em torno das nossas vidas, em torno de nossa encarnação. Que todos nós possamos nos engajarmos nos teus ensinamentos, colocando em prática essas orientações que temos assistido, ouvido, acompanhado, estudado aqui com os nossos trabalhos de quarta-feira. Que a tua paz, o teu amor, que o amor de Mãe Maria Santíssima possa se estender a todos os lares em sofrimento, principalmente os nomes das pessoas que foram colocadas aqui e que foram nos encaminhados para tratamento à distância, bem como os trabalhos de segunda-feira. Que todos esses irmãos possam ser amparados, que todos os nossos lares recebam a visita de Mãe Maria Santíssima, que possa nos acobertar, nos dando força e condições para prosseguirmos atentos aos ensinamentos superiores. Que a tua luz e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, agora vamos colocar aí para vocês no finalzinho, né? É sempre o trabalho social que a gente executa. Estamos finalizando por esses dias a entrega da cesta básica, tá bom? E vamos trazer as fotos para vocês aqui, que é graças ao trabalho de doação de campanha permanente que a gente faz e é graças à sua ajuda. Então continue a nos ajudar, não só na cesta básica, como no enxovalzinho das mães carentes, que assim que surgir, né, a gente está sempre mostrando para vocês também o trabalho que é executado nesse campo. E aí os dados que você precisa para você continuar esse trabalho importantíssimo, a fim de que o nosso trabalho não pare, tá bom? Assim que a gente executar, nós estamos vendo aí, tá bem na hora próxima aí dos recursos estão chegando devagarzinho, a gente está juntando, assim que der, já está bem próximo, a gente vai estar trazendo para vocês a entrega da cesta básica e do enxoval, se tiver alguma mãe carente dentro do programa, tá bom? A gente traz as fotos e mostra aqui para vocês. Estou com muito carinho que nós encerramos esse nosso trabalho. Quarta-feira que vem vamos trazer um novo estudo, uma nova reflexão para todos nós. Um abraço a todos, curta o nosso vídeo, gravem sempre aí os nossos dados, os nossos endereços, tá bom? Curta, dá lá aquele joinha lá no final da aula, que isso é importantíssimo para a gente manter esse trabalho no YouTube. Um abraço carinhoso a todos, até quarta-feira que vem. Tchau.